Olá, crianças, tudo bem? Hoje nós vamos mais uma matéria de ciências e recursos naturais, que é a segunda parte. Nós já vimos sol e água e hoje nós vamos ver o ar e o solo. Então vamos lá. O ar é um recurso natural indispensável para a vida de todos os seres vivos, tanto animais quanto as plantas, né? E apesar de nós não vermos o ar, ele está presente em todos os lugares. Mesmo aqueles que a gente acha que está vazio, por exemplo, como um copo, quando ele não tem nada, a gente diz que ele está vazio. Não, ele está cheio de ar. Porque o ar, ele é tão leve, ele se espalha por todo o ambiente e acaba entrando em todos os lugarzinhos. Então, como é que a gente sabe que o ar existe? Quando a gente está enchendo uma bexiga, né? Uma outra coisa que nós podemos ver a existência do ar é as árvores, quando elas estão balançando por causa de um vento muito forte. O vento nada mais é do que o ar em movimento, né? Quando ele está em movimento, ele se chama vento. Em volta do nosso planeta, existe uma camada de ar que é a atmosfera. Nós vimos no começo do ano. Essa camada ela é muito importante para os seres vivos, porque ela filtra os raios solares que podem prejudicar os seres vivos. Vocês, quando vão à praia ou estão num sítio, em geral mamãe ou papai ou a vovó passam o filtro solar. Por quê? Para que vocês fiquem com a pele protegida, porque das 10 da manhã até as 2 horas da tarde, mais ou menos, os raios que o sol envia para a Terra, eles prejudicam a nossa saúde, a nossa pele. Então, por isso, esse cuidado se tem, principalmente com as crianças. Mas ele é prejudicial tanto para a criança quanto para adulto, tá bom? Então, a atmosfera também tem uma outra função, ela ajuda a segurar, reter o calor que o Sol envia para o nosso planeta todos os dias. Então, quando ficasse a noite, se nós não tivéssemos essa camada de atmosfera nos protegendo, o calor que o Sol tinha enviado durante o dia, ele ia escapar e ir embora para o universo. E a camada de atmosfera, ela funciona como se fosse um cobertor, ela segura esse calor. Então, mesmo à noite, quando nós não temos os raios solares nos aquecendo, nós temos a proteção do calor que foi enviado durante o dia. Tá bom? O ar, ele é formado por uma mistura de vários gases, nitrogênio, gás carbono, oxigênio, e ele também tem vapor de água. Vocês se lembram quando nós vimos que o sol aquece a água e a água evapora? Essa evaporação da água, esse vaporzinho, ele vai se juntar ao ar que está naquele local, né? E também, além disso, ele também tem no ar micro-organismos, que são, né, os vírus, as bactérias, que não são visíveis a olho nu, ou seja, a gente só pode ver através de um microscópio. E um dos gases, como eu disse, é o oxigênio. E ele é utilizado por todos os seres vivos na respiração. Quando nós respiramos, nós precisamos do oxigênio. Tanto é que nós, seres vivos, né, principalmente os animais, e nós, seres humanos, não aguentaríamos mais que alguns minutos sem oxigênio, tá bom? Cuidados com o ar. A boa qualidade do ar, ela é indispensável para a nossa saúde, né? Por quê? Porque quando o ar está muito poluído, nós temos, né, crises de rinite, de bronquite, de asma, tudo isso acaba prejudicando. Então, se o ar estiver bom, né, a nossa saúde vai agradecer. Mas, muitas vezes, o ar fica poluído, por quê? Nossas ações como seres humanos acabam fazendo com que ele fique poluído. Por exemplo, usando os carros, né? Então, a fumaça de todos os carros, dos ônibus, dos caminhões, tudo isso
a fumaça liberada pelo escapamento, ela vai para o ar, né? Acaba poluindo. Outra coisa é a fumaça das indústrias. As indústrias, para elas fabricarem aquilo que nós necessitamos, elas colocam no ar toda esta fumaça, né? E também, algumas vezes, a vegetação ela é queimada para dar lugar para um pasto ou para uma lavoura. E aí, quando acontecem essas queimadas, esse gás que é eliminado por conta desse fogo, ele é um gás que sai também prejudicando, ou seja, poluindo o ambiente da onde está essa queimada. Às vezes a queimada ela não é provocada pelo ser humano, né? Como essa aqui. Ela é provocada pela própria natureza. Um tempo muito seco, né? Muito tempo sem chover, às vezes pode acontecer. Quais são as maneiras que a gente tem para diminuir essa poluição que acabamos de ver? Primeiro, nas fábricas, seriam instalar filtros, né? Para que a fumaça que fosse emitida pelas fábricas, elas diminuíssem, porque os filtros, né, segurariam boa parte dessa poluição. Uma outra coisa, nós deveríamos andar mais de bicicleta, andar mais nos transportes públicos, ônibus, metrô. Se a gente tomasse essas atitudes, a quantidade de carros nas ruas ia diminuir muito. E também não provocar as queimadas, né? Porque vimos que as queimadas poluem muito o ambiente. Então, preservar a natureza, né? Nós devemos, por quê? Porque as plantas, naturalmente, elas amenizam a poluição causada pelo ser humano. Por quê? As plantas, elas fabricam o próprio alimento, como a gente já viu. E para fabricar o próprio alimento, ela precisa do gás carbônico, senão ela não consegue fazer o próprio alimento. Então, ela utiliza o gás carbônico para fazer o alimento. E ela, quando respira, porque nós vimos que a planta respira, né? Quando ela respira, ela precisa do gás carbônico, do gás oxigênio, como todo ser vivo. Gás carbônico não, gás carbônico é só para ela fazer o próprio alimento. E isso acontece na presença da luz. Então, à noite, ela não utiliza o gás carbônico, né? Só o oxigênio, porque ela continua respirando durante o dia e durante a noite. O solo. O que é o solo? O solo é a parte da superfície terrestre que nós chamamos de terra ou de chão. Terra com T minúsculo, tá? Então, no solo que nós construímos as nossas casas, moramos, plantamos, né? Solo, ele é importante para o desenvolvimento das plantas, porque é nele que as plantas vão fixar as raízes e vão retirar do solo a água e os nutrientes, como nós já vimos. A raiz, ela retira do solo água e nutrientes. Bom? É do solo também que muitos seres vivos retiram alimento, né? Por exemplo, os animais silvestres, eles se alimentam do que eles encontram na natureza, no solo. E também eles utilizam o solo para o abrigo deles. E os seres humanos, para que eles utilizam o solo? Os seres humanos utilizam o solo para fazer as plantações, para pecuária. O que é pecuária? Criação de animais, né? O ser humano utiliza o solo para retirar materiais como areia, que são os minerais, a areia, a argila, minério de ferro, tudo isso usado em construções, para construir casas ou mesmo para fazer alguns objetos. Então, todos esses minerais é retirado do solo. Quais são os cuidados que nós temos que ter com o solo? Então, por que nós precisamos cuidar do solo? Porque é nele que nós vivemos e é dele que nós tiramos tudo que nós consumimos, né? Então, apesar disso, diversas atitudes são realizadas pelos seres humanos que acabam prejudicando o solo. Então, para preservar o solo, observe algumas atitudes que devem ser evitadas. Não jogar o lixo sem tratamento
no solo, né? Nós já vimos isso numa outra matéria, em que existem cidades em que o lixo é recolhido da população e depois é jogado nos lixões sem serem tratados. Então isso prejudica. Lembra, o lixo, ele solta um chorume, né, que ele vai apodrecendo, se mistura com o solo e acaba fazendo que aquele solo fique prejudicado, né, contaminado. Não usar agrotóxico nas plantações, porque quando você utiliza esse agrotóxico, é um veneno para matar os insetos e tudo mais, o que vai acontecer? Isso acaba com a chuva penetrando, saindo das plantas, então a chuva bate nas plantas e leva esse agrotóxico direto para a terra onde ela está plantada, então acaba também contaminando o solo. Não desmatar a área por meio de cortes, então cortar, tirar toda a vegetação, porque a terra fica desprotegida e vai provocar a erosão. Ou pelas queimadas, né? Então, tudo isso a gente precisa evitar para não prejudicar o solo. Como eu já disse para vocês, na queimada, a gente não só está queimando a vegetação, a gente também está tirando o abrigo e o alimento de todos os animaizinhos que vivem nessa região. Quais são os cuidados que nós devemos ter com o solo? Então veja só, quando você tira a vegetação de um local, né, você pode provocar erosão, como eu falei ali. E o que é erosão? A erosão é o desgaste do solo, aqui provocado pelo vento, pela chuva, pelo calor excessivo, entre outros fatores, né? Por quê? Porque aqui ele não tem nenhuma vegetação. Olha aqui. Quando se elimina a camada protetora do solo, que é a vegetação, porque a vegetação acaba protegendo o solo. Muitos animais, além de ficarem sem um abrigo e sem um alimento, o solo fica fraco também. E aí aumenta o processo de erosão, que é assim, ó. Aí ele fica totalmente seco, ó, e ele vai caindo, vai se abrindo, né? Dá uma olhada aqui, como é que ele vai ficando sem a vegetação, né? Os seres vivos como recurso. Então vamos ver quais seres vivos e quais os recursos que são utilizados. Então, os seres vivos, eles são considerados recursos naturais, por quê? Porque, por exemplo, as plantas, por exemplo, as árvores, nós usamos, né, o caule das árvores na fabricação, por exemplo, de casas, de utensílios, por exemplo, de cozinha, de móveis, né, de brinquedos. E nós usamos o algodão, que é um vegetal, é uma planta. A gente planta o algodão, não é aquele que a gente coloca no machucado, não. Essa planta, o algodão, ela é colhida, é levada para as indústrias e você vai fazendo o fio e depois vai fazer o tecido para fazer as camisetas, roupinhas de bebê, toda a matéria, o material que se usa algodão, né? Na nossa alimentação também e na alimentação dos animais. Então, é tudo ser vivo, porque isso tudo vem das plantas, e as plantas são seres vivos. Então, tanto os vegetais como as frutas, né, como as verduras, são todos seres vivos. Nós retiramos para nos alimentar. Os animais também servem de alimentação, tanto para os seres humanos, como para outros animais também, né? Então, por exemplo, aqui, os seres humanos que se alimentam de carne, eles vão comprar no mercado, né? No supermercado, né? Você não vai sair caçando, né? Porque hoje em dia nós temos isso já ali no mercado. Os animais, eles se utilizam de outros animais para alimentação, caçando. Nós também podemos utilizar os animais como meio de transporte, né? Ó, dá uma olhada. Existem os carros de boi, existem cavalos. Aqui a gente está vendo um elefante no transporte, né, de mercadorias. E pode também, né? Ele pode também levar pessoas aqui, transportar a pessoa de um lugar para o outro, como os camelos, né, no deserto. E os animais também, os seres vivos também, eles são utilizados na fabricação de roupas. Hoje em dia,
não é muito educado se usar, né, uma roupa feita com pele de animais, né? Hoje em dia isso não é visto com bons olhos. Mas teve uma época, muito tempo atrás, em que você, se você tivesse um casaco com pele de animais, nossa, você era, olha, pessoa ali, você viu aquela pessoa lá? O casaco dela é de pele verdadeira. Atualmente, as pessoas não veem assim com essa admiração, elas veem com tristeza. Felizmente, veem com tristeza, né? Então, o resto de plantas e de animais que apodrecem no meio ambiente, eles vão servir de nutrientes para o solo. Então, por exemplo, aqui, quando esse leão caçou esse animal, o resto que fica ali vai apodrecer e vai se misturar com o solo, dando nutrientes e vitaminas que o solo precisa. Assim como as plantas, quando elas caem, as folhas, quando os galhos caem, eles acabam se misturando com o solo e fazendo daquilo, ele vai apodrecendo e vai dando nutrientes para aquele solo onde eles estão. Esses restos tanto de animais quanto de vegetais. Eu espero que vocês tenham entendido, façam as atividades, leiam um livrinho, qualquer dúvida, vocês já sabem como resolver. Um beijinho e até a próxima!